Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Nós temos aqui o texto de Mateus 24, onde Jesus ele vai trazer o seu sermão profético, o seu sermão escatológico, e vai trazer ali uma sequência de eventos do final do mundo, das coisas que vão acontecer, grande tribulação, perseguição dos santos e muito mais coisas. Seus discípulos ali curiosos vão chegar para Jesus e falar: "Mas mestre, qual que vai ser os sinais dessas coisas e da tua vinda?" E quando o texto fala a palavra vinda, é a palavra grega parousia. Essa mesma palavra que eu escolhi aqui de título para o meu livro, e é sobre ela que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, meu nome é Casey Batista, você está aqui no meu canal, é tempo de saber. Sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva e acompanhe o canal para ficar por dentro dos melhores assuntos de grego bíblico, interpretação bíblica, exegese, Novo Testamento e muito mais curiosidades. Quando nós pegamos nossas Bíblias e vamos ler a respeito da vinda de Jesus, nós sempre vamos encontrar lá a palavra vinda. Porém, no texto grego, a palavra original utilizada é a palavra parousia. Mas afinal, o que tem de interessante nessa palavra? O que tem de importante e de escondido nesta palavra? Porque a palavra vinda, ela simplesmente significa alguém que está chegando, certo? Bem, nem tanto, quando nós olhamos para o texto grego, é muito diferente. No grego, parousia não quer dizer simplesmente uma palavra de chegada, mas ela significa um evento. Parousia era um evento e não simplesmente uma palavra. Deixa eu tentar usar um exemplo aqui para você entender. Por exemplo, nós podemos utilizar a palavra carnaval. Carnaval é uma festa, mas carnaval no Brasil. Carnaval no Brasil é um grande evento que para o país por vários dias. Então veja que não é só uma palavra, mas sim um evento que acontece que muda toda a dinâmica do lugar. Nos dias de hoje é muito normal as nossas traduções pegar a palavra parousia e colocar ali vinda. Mas nem sempre foi assim. Por causa das traduções latinas, que geralmente traduziam a palavra parousia por presença, por muito tempo criou-se a tradição de colocar presença ao invés de vinda. Porém, isso na hora da interpretação bíblica pode mudar as nuances do texto. Mas o que é que tem de errado em fazer isso? Bem, quando nós olhamos a palavra presença, ela pode significar simplesmente uma vinda até mesmo invisível, porque há a presença espiritual. Tem um livro que eu recomendo que eu utilizo ele para montar os argumentos do meu aqui, que é de Olaf Johnson e Herbert, de 1987, que vai ser é um livro em inglês, que ele tem o título O Sinal dos Últimos Dias. Quando? É uma pergunta. E ele vai falar muito bem a respeito dessas palavras trocadas por parousia. E esse uso de presença foi fazendo o sentido original dessa palavra se perder já ali a partir do século IV. Porém, o tempo foi passando e nós chegamos ao século XIX. E uma matéria que cresceu muito no século XIX foi a arqueologia. Não a arqueologia bíblica, mas a arqueologia geral. E com grandes volumes de descobertas ali e a busca ali de Inglaterra, França e esses grandes países europeus ali querendo buscar identidade, querendo descobrir novamente o mundo grego, eles foram atrás de coisas do passado. E no meio dessas escavações, né, que eles faziam buscando ali artefatos, buscando objetos que revelassem um pouco mais do passado greco-romano, descobriu-se uma série, um grande número de pergaminhos, de escritas em metal, escritas diversas ali de textos da época do primeiro século. E dentre esse montante de textos que descobriram textos que continham a palavra parousia. Com isso aí, grupos de teólogos do Novo Testamento que queriam ali melhorar o texto grego, melhorar o significado das palavras, correr atrás para criar léxicos, eles foram atrás dessas descobertas e descobriram esses textos com a palavra especialmente parousia, uma palavra que praticamente havia ali se perdido, se misturado o seu significado, não havia mais certeza do uso dela no primeiro século.
E quando, né, mais tarde, depois dessas descobertas, começaram a analisar esses textos, viram que a palavra parousia não era simplesmente uma palavra que poderia significar presença, né, ou chegada, mas era uma palavra que descrevia um evento. E esse evento era a visita do imperador romano a uma determinada parte do império. E como que funcionava isso? Bem, quando o imperador ele ia visitar uma certa região, vamos supor que ele fosse visitar ali Laodiceia, a cidade toda ela era preparada para receber o imperador. Vocês lembram quando no Brasil teve as Olimpíadas aqui? Que tudo teve que ser mudado, organizado, teve que mudar transporte público, teve que construir estádios, teve que melhorar as ruas onde fosse acontecer os eventos. Pois bem, a parousia era parecida com isso. Pois, quando o imperador ele ia visitar essa determinada região, todas as ruas onde ele ia passar tinham que ser novamente pavimentadas, tinham que ser as casas pintadas, tinha que ter anúncios, moedas, elas eram cunhadas com a figura do imperador, comemorando a vinda dele naquela região. Da mesma forma que nós tivemos nas Olimpíadas, que nós tivemos várias moedas, né, em real, cunhadas, mostrando o evento que teve no Brasil. Então, acontecia da mesma forma na visita do imperador. E começa aqui a olhar o paralelismo que vai surgir. Antes do imperador chegar, pessoas vestidas de branco e tocando trombetas, elas passavam pelas ruas onde o imperador passaria e anunciando ali de vestes brancas e trombetas tocando que o imperador estava chegando. Então o povo se reunia para fazer petições, para fazer festas e comemorações. Então era um evento que parava a cidade e as cidades vizinhas, porque todo mundo se preparava para poder contemplar com seus olhos a chegada do imperador e toda a sua comitiva, porque o imperador ele chegava praticamente com uma legião de pessoas, né, a sua comitiva, seus guarda-costas. Então não interessava se a pessoa era, se era escravo, se era livre, se era rico, se era pobre, todos paravam para contemplar a chegada do imperador. É isso que esses textos narravam sobre a palavra parousia, que ela significava não uma palavra, mas um evento. Então veja a importância da descoberta dessa palavra. Porque quando os autores bíblicos, eles utilizaram a palavra parousia para falar da vinda de Cristo, eles não estavam simplesmente descrevendo que Cristo, ele chegaria de uma forma invisível, arrebataria a igreja e depois voltaria para os céus. Não, mas eles estavam querendo dizer que da mesma forma que o imperador ele chegava com grande poder e grande glória para visitar aquela cidade, para fazer uma mudança naquilo ali, para poder julgar, para poder ali atender pedidos, da mesma forma seria a vinda de Cristo. Repara que, como eu disse aqui, nesse evento da parousia tinha pessoas com vestes brancas tocando trombetas pelas ruas onde o imperador ia passar. Veja que João, quando ele vai falar no Apocalipse da vinda de Cristo, ele descreve os mesmos eventos, vestes brancas, trombetas, ele vai falar ali de comitivas celestiais predizendo a vinda de Jesus. Então, quando o texto vai falar da vinda do Senhor, não é simplesmente uma presença que pode ser invisível, não é simplesmente uma presença que ela pode ser colocada ali simplesmente para a igreja, não, mas é uma presença, é uma revelação que é colocada para todo mundo. Então a palavra parousia faz valer muito aquela frase, né? Todo olho verá. E vamos lá. Qual texto na Bíblia que vai falar de arrebatamento? 1 Tessalonicenses 4,17. Mas eu gostaria de mostrar algo interessante que Paulo nos escreveu quando ele foi ali inspirado pelo Espírito Santo a escrever o texto de nós sermos arrebatados. Prestem atenção. Deixa eu fazer uma rápida leitura aqui para os irmãos. Olha, 1 Tessalonicenses 4, a partir do 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, né? Aos que morreram. Para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então Paulo está falando que, ó, quando Cristo ele vier, quando Cristo ele se revelar dos céus, ele vai trazer todos aqueles que morreram com ele. Ou seja, ele vai vir eles vão vir ressuscitados. Quando Cristo aparecer nas nuvens, todos os que morreram em Cristo estarão com ele ali ressuscitados. Ora, ainda vos declaro por palavra de quem? Do Senhor,
Isto não, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então Paulo está falando o quê? Nós, o que estivermos vivos aqui quando Jesus voltar, nós não vamos preceder os que dormem, ou seja, nós não seremos aqui arrebatados antes que os mortos sejam ressuscitados. Então nós só podemos ser arrebatados depois que os mortos ressuscitarem. Mas vem cá, vamos continuar o texto. Portanto, o Senhor mesmo, dada sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, descerá a forma visível, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá vendo? Os mortos vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos lá, deixa eu só mudar a versão aqui. Então vamos ver aqui, ó, só mudando a versão para os irmãos verem. A palavra aqui, vinda, certo? É a palavra que eu falei, ó, parousia, né? Parousia no grego. Tá escrito aqui em português. Parousia significa, né? Vinda, chegada, advento, a volta futura e visível de Jesus do céu. Tá vendo? Então aqui já tá falando parousia, vinda, visível. Deixa eu voltar a versão aqui. Então veja aqui. Paulo, quando ele escreve aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai nos deixar um mapa. Repare o mapa que ele vai colocar no texto que fala do arrebatamento. Presta muito bem atenção. Veja que Paulo, primeiro, ele vai citar a vinda, como eu mostrei para vocês, parousia, que é o evento grandioso, a qual eu já expliquei aqui, que todo mundo vê, seja escravo, seja livre, seja rico, seja pobre, todo mundo, não só na mesma cidade que estava acontecendo o evento, mas nas cidades vizinhas também poderiam ver esse evento. Então é algo visível. Não está falando de presença, está falando de um evento. Parousia é o quê? Um evento, eu acabei de explicar. Então Paulo coloca primeiro, vai acontecer o quê? O evento, a chegada do imperador, a chegada do nosso grande esperado Senhor Jesus Cristo. Depois, junto com essa chegada aqui grandiosa, em glória, vai acontecer o quê? Ressurreição. Tá vendo aqui, ó? Ressurreição. Depois da ressurreição, nós seremos o quê? Arrebatados. Quando nós formos arrebatados, nós vamos fazer o quê? Encontrar com o Senhor nos ares. Então veja que primeiro nós temos a palavra parousia. Depois nós temos a palavra anisteme, que é ressuscitar. Depois de anisteme, Paulo nos deixa aqui a palavra raparzo, que vai ser arrebatar, né? Nós seremos arrebatados. E por último, nós temos a palavra rapânteses, que significa encontro. O que tem de esplêndido nisso aqui? Paulo, ele é muito categórico em falar, olha, na época do arrebatamento, quando for acontecer o arrebatamento da igreja, ele já fala, primeiro será visível. Todo mundo vai ver. Não tem aquela de arrebatamento secreto, porque o texto aqui do arrebatamento ele já nega isso aí. Então veja que Paulo ele coloca a seguinte ordem no texto. Primeiro ele coloca a vinda, parousia, evento visível que eu cansei de dizer aqui. Depois ele coloca a ressurreição, depois ele coloca arrebatamento e por último ele coloca o encontro. Mas o que acontece? Tem uma teologia que é muito forte no Brasil que ela fala que não. Primeiro vai acontecer o arrebatamento, a ressurreição, depois vai acontecer a vinda gloriosa. Eles colocam da seguinte forma: arrebatamento, ressurreição, encontro com o Senhor e só depois, por último, a vinda gloriosa. Mas qual o mapa que Paulo está passando aqui? O texto está na tela, está grifado aqui para vocês verem. O Paulo está colocando aqui primeiro, vinda gloriosa. Todo mundo vai ver. Ele usa a palavra parousia. Ele poderia usar a palavra manifestação. Mas não, ele coloca a palavra parousia para falar o quê? Uma palavra que ele conhecia que significava a visita do imperador, honra e glória. E depois que vai acontecer os outros eventos. Então,
Primeiro tem a vinda gloriosa. A vinda gloriosa ela vai acontecer junto com a ressurreição dos mortos. Aconteceu vinda com ressurreição dos mortos, então os anjos do Senhor vai nos arrebatar. Os anjos do Senhor nos arrebatou, vai acontecer o encontro com o Senhor. Veja a descrição de Paulo, que acaba destruindo a doutrina pré-tribulacionista. O texto que tem arrebatamento da igreja fala que primeiro acontece a vinda gloriosa. Não tem como. Tem irmãos, eu discuti com um irmão recentemente em um debate, onde ele fala: não, é porque vocês misturam vinda gloriosa com arrebatamento, são duas coisas diferentes. Não, Paulo ele não separa no texto. Paulo está colocando no texto do arrebatamento. Primeiro vinda gloriosa, depois arrebatamento, né, ressurreição, depois arrebatamento, depois encontro. É uma linha do tempo. Se você pegar a vinda gloriosa e colocar por último no evento, o que acontece? Você está falando que a Bíblia está errada. Você está pegando o texto de Paulo e falando: não, Paulo se confundiu, Paulo não sabia o que escrevia. Mas está escrito aqui o quê? Vinda, ressurreição, arrebatamento e encontro. O encontro é o último. Mas quando Jesus vier para arrebatar a igreja, vai ser de forma secreta, onde o mundo não vai perceber, o mundo vai ficar para trás perguntando onde foram os crentes? Não, por que eles não vão perguntar? Porque eles vão ver Jesus chegando nas nuvens, com anjos tocando a trombeta, e aquele evento magnífico do céu se abrindo, e todos sendo arrebatados, aquela porção de miríades e miríades de crentes sendo ressuscitados nos céus. Será um show pirotécnico do último século. Então, meus irmãos, não caiam nessa. A Bíblia é clara, a Bíblia está falando com todas as letras que primeiro acontece o quê? Na vinda do Senhor? Primeiro acontece a sua vinda em glória. Só depois da vinda em glória é que nós seremos arrebatados. E que assim seja. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreve. Se não gostou, deixa seu comentário aqui também, compartilhe o vídeo, me ajuda, me dá uma força aqui no canal e fique na paz.